Fala, rapaziada, estamos aqui com mais um 01 Sobrevivente. Hoje, um dia especial, que é o Dia dos Pais. Queremos mandar um abraço para todos os pais. Pedir para a família aí, todo mundo se inscrever no nosso canal, dar o like. Fala aí, Patrick. Isso, boa tarde, a paz. Tranquilo? Que Deus abençoe a todos. Mais desse podcast, né? Um projeto maravilhoso que nós estamos tendo muita vitória, né? Alcançando diversas pessoas, né? Vários jovens, várias pessoas assim que já sofreram também, que também são sobreviventes junto conosco, né? Estamos aqui nesse Dia dos Pais, mandando um abraço para todos os pais que estão presentes, né, em suas vidas com seus filhos e aqueles também que estão ausentes devido à vida que levaram, né? Passar para o nosso irmão Robinho aqui, nosso aniversariante de hoje. Rapaz, é mesmo, hein? Amém, meu irmão. Graças a Deus. Para nós é muito orgulho poder estarmos aqui hoje com esse episódio especial de Dia dos Pais. Também ressalto aqui, desejando a todos os pais aí um feliz Dia dos Pais para vocês e aquelas mães também que são pais na ausência do pai, né? Que você também tem um dia especial. E vamos lá, vou passar aí pro meu irmão Alex aí. Alex, anuncia aí o nosso convidado especial de Dia dos Pais aí, meu irmão. Hoje a gente tem a satisfação de receber nosso irmão Demétrio. Ele vai se apresentar aqui pra gente. Tem uma história bacana também de vida, assim, aleluia, sofrida, mas nas mãos de Deus, né? Gratificante. Então, hoje vale a pena. Irmão, se apresenta aí, fala quem você... Seu nome, quem você é. Bem, eu sou Demétrio Martins, né? Hoje, pela graça e pela misericórdia, pastor Demétrio Martins, oriundo ali do Complexo Alemão, nascido e criado ali. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus, porque Ele me deu uma oportunidade de ter uma família, de ter um ministério e pregar a sua palavra. Então, não tem coisa melhor do que servir a Deus. Hoje tu tem quantos anos, pastor? Estou com 55. Fiz agora dia 30 de julho, né, pela graça. Quem me viu lá atrás falou que eu não passaria dos 15. E eu estou com 55 anos aí, pregando a palavra de Deus, buscando almas para o reino de Deus. Então, tu é um homem escolhido mesmo. Fala, Patrick. Pastor Demétrio, fala aqui conosco, né, que as pessoas que nos acompanham aqui, né, que estiver acompanhando aí, vai dando like, vai se inscrevendo, vai enviando para outras pessoas também acompanhar, né, que vocês vão ter um relato de vida aqui maravilhoso, né, e muito didático, né, que ensina as pessoas o que é uma vida quando a gente é jovem, que a gente escolhe, né, os caminhos que não são os caminhos que Deus quer para o ser humano, né. Pastor, fala aqui conosco, como é que foi sua infância, tua criação, né, a convivência com seus pais, irmãos, familiares? Então, eu sou nascido e criado num complexo do Alemão. Graças a Deus, hoje eu tenho a minha mãe ainda viva, né, passando algumas dificuldades na área da saúde, mas eu fico feliz porque ela está com vida e foi uma mulher muito batalhadora, uma mulher que trabalhou muito para sustentar a minha vida, meus irmãos. Hoje, meu pai, biologicamente falando, ele não se encontra mais entre nós, mas ela foi uma guerreira. E a minha infância foi uma infância, assim, com oportunidade, né? Eu posso dizer que se hoje eu estou numa cadeira de roda, não tem como culpar A, B, C. Eu que escolhi o caminho e que me trouxe esse resultado, mas com a graça de Deus dá para a gente superar hoje as dificuldades. Então, minha mãe, ela sempre trabalhou, uma mulher que sempre trabalhou, casa de família, para sustentar uma família grande, lá em cima do Morro do Alemão. Depois eu encontrei um padrasto abençoado que eu trago no coração como um pai, porque isso aí me ajudou, me ensinou. Porém, quando a gente vai chegando a uma certa idade, a gente acha que a gente é dono do próprio nariz, né? Precisa de correção, de ouvir, acha que sabe tudo, acha que pode tudo, e na verdade não é bem assim. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 6, o próprio apóstolo Paulo, ele está olhando ali para o Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, e o apóstolo Paulo ele é muito preciso quando ele diz no capítulo 6, verso 1 ao 3, filhos, sede obediente aos vossos pais. Verdade. Como hoje é um programa especial do Dia dos Pais, então aí vai uma mensagem para os filhos,
para honrar os seus pais, né? Porque isso é muito importante. E dentro do mandamento, esse mandamento é o único que tem promessa. Então o apóstolo Paulo diz, olha, seja obediente aos vossos pais, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha dias, né, prolongado sobre a terra. Então, como hoje é um programa especial voltado para o Dia dos Pais, você jovem que está nos ouvindo, nos assistindo, não importa a sua classe, o lugar que você esteja, procura honrar seu pai, procura honrar sua mãe, porque com certeza os seus dias na terra vai ser prolongado. E são os melhores amigos que uma criança pode ter, né? Que, fora o pai e a mãe, assim, alguns da família, os únicos que não querem ver o mal daquela criança mesmo, né? Com certeza. Né? E muitos hoje em dia não consideram, né, pastor? É verdade. Mas fala pra gente, quantos irmãos eram, pastor? Na verdade, são 6 irmãos. Família grande. Na verdade, são 6 irmãos, pai e mãe, outros irmãos que eu tenho por fora aí. Meu pai também, biologicamente falando, foi uma pessoa também meio complicada, falando, né? Também se envolveu no tráfico bem antes, lá na Nova Holanda, onde era criança ainda. Eu cresci vendo aquelas coisas ali. E os pedagogos eles dizem que uma criança, quando ela tem uma formação de 3 anos de idade, a sua faculdade mental, ela está pronta para absorver tudo aquilo que veio e ouve. Então, eu cresci no meio desse ambiente, vendo meu pai vindo de assaltos, vendo meu pai vindo de situações complicadas. Depois eu perdi meu pai, minha mãe depois conheceu uma outra pessoa, e esse aí realmente me ensinou um caminho, mas 14 para 15 anos, eu não quis entrar no caminho da obediência, né? Então, hoje fica aí um alerta para os jovens, que para ele vencer hoje, para ele ser bem-sucedido, ele precisa honrar os pais. Correto. Amém. O senhor comentou que o senhor hoje é oriundo do Complexo do Alemão, né? Isso. Então, tudo leva a crer que a história do passado, ela começou ali com o senhor. O senhor pode contar um pouco dela pra gente, por favor? Com certeza. Eu, com 14 anos, eu já era um jovem funkeiro. Eu gostava muito do baile funk. E hoje, nas palestras, nas pregações, eu costumo dizer que o baile funk, ele é uma fonte destruidora em massa da juventude. Porque qualquer comunidade que traz o baile funk para dentro da comunidade arrasta a multidão. Vem multidões de jovens de tudo quanto é lado para estar ali curtindo. Eu não critico um jovem hoje que está num baile funk. Pelo contrário, eu já vivi esse lado, passei madrugadas acordadas e hoje eu procuro estar aconselhando esse jovem. Mas eu vivi, assim, com 14 para 15 anos, intensamente, primeiramente no baile funk. E o Salmo 42:7 diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então, do Complexo Mangueira, Niterói, Caxias, Pavunense, CCIP de Pilares, Mackenzie do Meia, assim ia. Então, eu comecei a me envolver já de uma forma diretamente através do baile funk, onde comecei a conhecer pessoas que começou a trazer determinadas situações que era atrativa aos olhos, né? Então você observa que hoje o pai tem uma dificuldade muito grande, a mãe, de dar um celular, algo que a criança quer, o jovem quer, e as oportunidades o mundo vai oferecer. E eu, já achando que era dono do próprio nariz, abracei diretamente as drogas e logo depois o tráfico de drogas no Complexo Alemão. Em que ano começa essa história do senhor dentro do tráfico no Complexo do Alemão? O senhor lembra? Lembro. Na verdade, precisamente foi em 85.
Orlando Jogador, ele 1 ou 2 anos atrás, ele estava preso ainda. E o Orlando Jogador, ele foi nascido e criado dentro do Complexo do Alemão. Quando ele sai do Complexo do Alemão, quando ele sai da cadeia, melhor dizendo, ele não vai para o Complexo do Alemão. Na verdade, ele não era conhecido, né, como Complexo do Alemão. Era o Morro do Alemão. Mas como ele é o maior, ele sai dali, ele vai para o Engenho da Rainha. E a minha trajetória, ela começa aí. Sim. Eu saio do Alemão e vou para o Morro do Engenho da Rainha. Porque ali tinha algumas ameaças. Quando eu era funkeiro, eu costumo dizer que a pessoa que nasce com a característica de liderança, ele influencia, né? Ele, tanto para o bem como para o mal. Se a pessoa é levantada para influenciar para o bem, ele consegue arrastar a multidão. Para o mal é a mesma coisa. E quem tem a característica de liderar, arrasta. Então eu comecei a arrastar uma multidão muito grande para os bailes, para os assaltos e outras coisas mais. E dentro da comunidade, naquela época, os olhos do tráfico da época, era a época do... Vou dizer o nome porque não existe mais, né? Época do Betinho, do Fernando, época do Djavan lá atrás. Então, aos olhos deles, a gente era olhado de uma forma diferente. Medo de tomar um golpe, medo de repente tomar... Uma ameaça. Uma ameaça. Esse pessoal já tinha uma bandeira? Era Comando Vermelho? Não, ainda não. Comando Vermelho, não na verdade... Facção, né? Não, Comando Vermelho, na verdade, quando o Comando Vermelho ele vai passar a existir no Complexo do Alemão a partir do Orlando Jogador. Ah, entendi. Foi a partir daquele momento ali que o Comando Vermelho ele vai atuar no Complexo Existia do Alemão. Existia um grupo lá, então, que... procurava assim, defender a área, né? Havia uma mistura. Um lado na Honra Brasília era o Betinho, um lado de Caro de Djavan, Fernando, aquele grupo todo. E justamente esse pessoal aí que nos ameaçou de morte. Então eu me lembro que uma certa vez, num domingo à tarde, lá no Areal, dentro do Complexo do Alemão, estava lá no Areal. E era aquela época ainda do cabelo enroladinho, creme rinse. Cabelo tonhonhon, né? Tonhonhon, né? E... Quem não tinha botava o cabelo no boné, né? Exatamente. Cordão de prata. Cordão de prata, que era chamado de batidão, as dedeiras. Então... Essa do boné do cabelo enroladinho. O cabelo era grande, botava... Exatamente. Era uma peruca com boné. Era uma peruca com boné, é verdade. Então, eles... Era uma ameaça para eles. E no domingo à tarde, o sol muito quente, né? Eu me lembro como se fosse hoje, o sol muito forte ali. E fazendo ali o cabelo para ir para o baile à noite. E esse baile era o baile do Paranhos, que era muito frequentado ali. Tinha a disputa dos troféus, era a época do Tchotchomé. Festival de galera, né? Época de Steve B, aquela galera toda. Né? Lissa, aquele grupo todo. E as equipes do baile mais conhecidas daquela época era Furacão 2000 e Cashbox. Então, onde tinha Furacão 2000 e Cashbox... Marcão. A gente, exatamente. A gente estava ali. E o que aconteceu? Quando foi por volta de 4 horas da tarde, um amigo meu falou assim comigo, eu vou subir o morro, vou tomar um banho, vou botar uma roupa, desço, a gente reúne a galera e vamos pro baile. Só que a Bíblia diz que o homem, ele faz os seus planos. Só que a resposta, ela vem dos lábios do Senhor. Verdade. Então, quando ele sobe o morro, alguns homens armados enquadraram ele, algemaram ele, levaram lá para a Matinha, Morro dos Mineiros ali, a Matinha. Sim. E a primeira coisa que fizeram com ele foi quebrar as pernas dele. Mas, pastor, o senhor estava lá? Não estava lá. Como é que o senhor sabe? Então, quebraram as pernas dele, barbarizaram, depois tiraram a vida dele. E entre aqueles homens que fizeram aquela maldade ali, um deles desceu lá no Areal, onde ainda eu me encontrava. Ele me leva para um canto da parede. E quando ele me leva para o canto da parede, a primeira coisa que eu observo foi 2 pistolas na cintura dele. Aí ele meteu a mão na coronha da pistola. E na época eu fazia luta livre, capoeira, já para brigar no baile mesmo. E eu falei, esse cara tá de maldade, então vou colar perto. Se ele meter a mão, isso já era o pensamento de uma certa defesa. Autodefesa, né? E aí o que acontece? O que aconteceu? Ele tirou a mão da coronha, meteu a mão no bolso, tirou uma lista, era uma folha de caderno grande, né?
E ele falou assim, lê esses nomes aí. Aí quando eu peguei a lista de caderno, a folha de caderno, eu olhei assim, tinha 10 nomes escritos. Era aquela época ainda de botar o nome na lista. Final do ano, passava o cerol. Se... Dá limpa. Exatamente. Limpar o Se ano. caso passasse do final do ano com vida, do carnaval não passava. Então, ele me mostra a lista e ali, quando eu olho, o primeiro nome já tinha sido executado. O segundo nome da lista era o meu. Aí ele falou assim, ó, até meia-noite. E era 4 e tal. Falei, então esse cara não vai querer me matar agora. Já comecei a planejar, premeditar algumas coisas ali. Falou, até meia-noite é o prazo que eu vou dar pro objeto que sumiu aparecer. Nós vamos passar geral. Aí ele virou as costas e saiu. Nisso que ele sai, eu tô parado olhando ele por trás e pensando, vou lá no morro, subo, falo com a minha, usei o termo coroa, né? Falo com a minha coroa, pego as minhas coisas e... Hoje o termo é meter o pé, né? Então eu vou sair do morro. Só que, quando eu estou pensando nisso, eu ouço um barulho muito grande, muito forte. Aquele barulho quando você vai numa cachoeira, então você vê o barulho das águas, né? Sim, sim. Aí eu ouvi um barulho forte, e barulho chama atenção. E aí eu olho para trás. Pô, não tá chovendo. Lá não tem cachoeira. Que barulho é esse? E eu tô ouvindo e o barulho tá aumentando. E quando eu olho novamente para trás, para ver de onde vinha o barulho, aí eu ouvi uma voz que falou assim, sai deste lugar agora. Eu ouvi nitidamente essa voz, sai deste lugar agora. Eu entendi que eu tinha que sair dali o mais rápido possível. Ainda pensei em subir o morro, avisar minha família, mas a palavra era sai. E aí me lembra uma passagem, né? Lá em Gênesis 19, quando os 2 anjos, porque o Senhor, que é aquele que fica com Abraão, é o próprio Deus. Os 2 vai para Sodoma e Gomorra, entra na casa de Ló, e quando chega no verso 17 do capítulo 19 de Gênesis, o que eles falam para Ló? Pega a tua família e nem olha, né, para trás. Escapa-te por tua vida e nem olha para trás. Por que eu entendo ali? Ló é rico, Ló é poderoso, mas o maior patrimônio do homem é a família. Então você, jovem, você tem que honrar teu pai e a tua mãe, que é o maior patrimônio. Então, quando eu pensei nisso, só que a palavra era sair. Era sair dali. Então, eu atravessei a Alvorada, bermuda, cabelo tonhonhon, chinelo, camisa nas costas, atravessei a Alvorada, desci a Nova Brasília, peguei o 908 e fui lá para Cavalcante, que era ali onde a gente se reunia para ir para o bairro da Iriri, né, o CCIP. Então, eu me refugiei ali a princípio. Então, assim, ali eu fui na casa de um amigo, que esse mesmo amigo dizia assim, naquela época não tinha essa linguagem de hoje, é nós e já é, mas usava muito o termo sangue bom, aí sangue bom, pegou para tu, pegou para mim, aí fechamento, né? Então, porque eu tinha sempre aquela disposição de assalto, de trazer produto de roubo, pô, tá com teu tênis tá ruim, aí, toma aí, eu trazia cocaína, maconha, fumava demais, então eu era, como diz, eu era o cara que trazia as coisas. Então, por exemplo, me olhava como... mas na hora que eu precisei desse amigo, eu recebi, pô, não posso te ajudar. Aí foi ali que eu fiquei decepcionado, desci, fiquei no meio de uma praça, sentado, chorando ali, e pensando, para onde que eu vou agora? E aí, quando deu lá para as 11 ou meia-noite, os camaradas desceram para poder sapecar aqueles pessoal que estavam na lista. Só que o próprio Deus que me livrou, livrou eles. Fez com que eles conseguissem escapar dali. E ali nós nos encontramos. E agora, dormir aonde? Ficar aonde? E aí alguém chegou e falou, olha, lá na esquina tem um ferro velho. Se vocês quiserem passar a noite ali,
Vocês podem ficar lá. Ali eu comecei a ver uma realidade. Que realidade era essa? Minha mãe faxineira, meu pai, que eu considerava como pai, trabalhava em 2 empregos para não deixar faltar o pão em casa. Eles, com dificuldade, me colocaram em escola particular, joguei para o alto, me botaram em outra escola particular, joguei para o alto, e eu fui ver uma realidade como? Porque eu chegava em casa, doidão, muitas das vezes, pernoitado, e dizia que aquele arroz que estava ali do almoço eu não ia comer na janta. Então minha mãe, o que ela fazia? Ela levantava e fazia o arroz. Todo mundo dormindo, meu pai dormindo, meus irmãos dormindo, e minha mãe levantava e ela fazia o arroz. E aí, quando eu estou dentro daquele ferro velho, eu fui ver uma realidade. Porque eu não estou numa cama macia. Eu não tenho um cobertor tranquilo, um travesseiro que trazia um conforto. E aquele beijo na testa da minha mãe. Deus te abençoe, meu filho. Dorme com Deus. Já estou aonde? Dormindo dentro de um ferro velho, em cima de papelões, jornais, com fome, que a pessoa que usa a maconha é terrível. Então, com fome, ali num lugar duro, sem conforto, aonde começa a ficha, né? A ficha caiu ali. A realidade de não valorizar os pais. E nisso, eu com fome, particularmente, eu não consigo dormir. Rola para lá, rola para cá, amanhece o dia, aí eu saí para fazer umas situações complicadas, que eram os assaltos, só que Deus começou a fechar o cerco. Deus começou a fechar o cerco. E nisso, teve 3 dias que não tivemos êxito nas incursões que a gente fazia para assaltar, para matar a fome ali, né, para dar aquele jeito. Se alimentar, né? Para se alimentar. Aonde eu tive que ir lá num mercado, na lata do lixo, literalmente na lata do lixo. E quando eu cheguei na lata do lixo, quando eu falo isso, sabe? Quando eu falo isso, eu fico assim... Como é que eu vou te falar? Dói porque a minha mãe levantava de madrugada, cara. Minha mãe levantava de madrugada, meu pai dormindo, minhas irmãs dormindo, meus irmãos dormindo, para me dar a comida. Eu dizia, isso aqui eu não quero não. Aí ela fazia um arroz fresco. E agora eu tendo que comer a comida do lixo. Literalmente do lixo. Então, mas assim, dá para entender então que você era um jovem meio rebelde, né? Porque até a comida que a tua mãe fazia lá fresquinha e você... Pô, não, aí meio rebelde não, totalmente rebelde. Tu teve que passar então... Deus teve que te levar ali no estreito. Tá entendendo? Beijou a lona, literalmente. Pra você aprender a dar valor ao que a sua mãe estava fazendo. Exatamente. Por você. Mas deixa eu te fazer outra pergunta, pastor. Quando é que você, assim, se afundou mesmo no crime, entrou? Foi depois dessa revolta que o pessoal te expulsou, assim? Então... Deixa pode, eu só pode ficar à vontade. Uma ressalva aqui. Eu vejo o senhor falando isso, eu vejo a passagem do filho pródigo. Passagem aquela qual o filho tinha de Lucas tudo, capítulo né? 15. Dentro de casa. E de repentemente ele chega para o pai dele e pede a metade da herança. E você vê que o pai nem questiona. O pai não questiona. A ovelha saiu, o pastor foi atrás, né? A moeda se perdeu, a mulher foi atrás. O filho pródigo pediu e o pai falou, toma. E o único ali que o pai não vai atrás. O mais interessante, pastor Demétrio, eu vejo que Deus, ele cuida da gente de uma tal maneira... Nos mínimos detalhes. Que quando a gente acha que é o fim, ele vem e faz um recomeço nas nossas vidas, né? Com ele a gente começa do zero, né? Começa do zero. Eu me lembro que nessa questão aí... Nessa questão, o senhor dali... O senhor foi pro Engenho da Rainha? Então, lá no Complexo do Alemão, eles descobriram que o jovem, lembra do jovem? Que mataram lá no alto do morro? Eles descobriram que o jovem era inocente. Que entre eles mesmo, alguém lá, né? Na verdade, o traidor não é o estranho, o traidor é quem está perto. É. A pessoa que sofreu uma traição
ou vai sofrer uma traição, nunca vai ser de alguém estranho. É verdade. O traidor é quem está perto. Cristo nos mostrou isso. Correto. Quem estava com ele que traiu ele. Então, quem é estranho não trai ninguém. Então, descobriram que, entre eles mesmo, alguém lá furtou e a culpa caiu em cima Pra quem assaltou. do meu amigo. Então, o que acontece? Nisso, eles descobriram que o jovem que eles mataram, ele era inocente. Então, mandaram voltar. Mandaram os familiares procurar. Os outros volta. 9, né? E aí eu fui o primeiro a voltar. Só que ali, por que eu fiz questão de voltar logo? Porque eu já tinha no coração aquele desejo de vingança. Vou matar todo Já mundo. tinha alimentado dentro Já do estava senhor, com... né? Eu não dormia, ficava ali... Porque eu sabia que eu era inocente. Eu sabia que o meu amigo era inocente. Pagamos por uma coisa que a gente não tinha feito. Então eu falei, vou matar todo mundo. Eu tenho que arrumar uma forma, um jeito. E aí, quando descobriram que o jovem que mataram ele era inocente, mandaram voltar. E aí eu fui o primeiro a voltar. Aí outros foram voltando, pô, será, não sei o que lá. Eu vou voltar. Então, lá no Complexo do Alemão, no Morro do Alemão, eu ficava observando aqueles homens ali. Quando, então, a notícia sai que o Orlando, o jogador, sai da cadeia. Quando ele sai da cadeia, ele vai para onde? Morro do Engenho da Rainha. Ele tem uma sociedade ali com o Mineirão, camarada que hoje não se encontra entre nós como pessoas vivas, então estou citando o nome dele. O cara matou muito, então ele era sócio, ele era meio sócio ali. E qual é Esse Mineirão era chefe do tráfico do Engenho da Rainha? Isso, e aí eles fizeram ali uma sociedade com o Orlando Jogador. Certo. E nisso, foi ali que eu vi a oportunidade de vingança. Pensamento hoje errado, né? Hoje nós temos a mente de Cristo. Sim. E a Bíblia diz que a vingança, ela pertence a Deus. Mas Então, quando é jovem, não exatamente, não tem pensa- conhecimento da palavra, não conhece. Então, eu falei, vou me vingar. Voltei e fiquei esperando a oportunidade. E nisso, o Orlando me chamou. Fui para lá, formei com ele, né? Tô lá no Morro do Engenho com ele. E aí ele preparou o dia chamado o Dia Triunfal, né? Porque Orlando também era nascido e criado no complexo. E dos cria do complexo alemão, só tinha 3. Orlando, eu e o falecido Celino, né? Então ele estava lá Junto com também, vocês. porque ele também teve que sair, uma situação, né? Teve que sair dali. Então o Celino estava lá, eu estava lá e o Orlando. Eram os que conhecia, porque o cria, ele conhece tudo, atalho, sobe numa laje aqui, cai ali, Cada morador. cada morador, por onde vai. Então, por isso que no dia da invasão, cada um puxou um bonde. Cada um com a tropa, assim, né? Exatamente. Assim, como você fala do Orlando jogador, tem muita gente que tem curiosidade sobre o Orlando. Tu conviveu com ele. O que tu pode falar do Orlando no sentido de pessoa? Você que teve um convívio com ele, que muita gente só ouviu falar e tem aquela dúvida, pô, como é que era o Orlando? Fora do crime, assim, ele jogava uma bola com a rapaziada. Muita bola. Porque tem esse apelido aí, negócio de jogador, né, tal. A história do Orlando, como Orlando jogador, é uma história bem comprida que o tempo aqui não permite. Porém, o que acontece? O Orlando jogador, ele era um cara amigo. Por isso que até hoje a comunidade, ela tem a memória do Orlando como uma pessoa amiga. O cara sempre foi amigo. O cara correto, que cobrava quando tinha que cobrar. Porém, ele era um cara amigo, estendia a mão. E isso que me fez estar do lado dele. Então, assim, Orlando foi nascido e criado dentro do complexo, né? Eu convivi, eu vi a ação. O cara era um cara de trato, era um cara que tinha palavra. Então, o Orlando jogador era aquele cara que, se ele tratasse contigo uma coisa, ele cumpria. Isso me chamava muita atenção e, geralmente, a gente ia muito lá para o Alto do Morro, porque lá no Alto do Morro tem 3 campos de futebol. Ali onde ficava dando uns tiros, para ficar dando uns treinamentos, e ele sentava muito para conversar com a gente. Eu me lembro de um fato interessante, que quando invadimos o Alemão e tomamos tudo ali, quando houve a questão
de dias, depois que invadimos o Alemão ali, ele sentou com todo mundo lá no Largo do Bulufa, que ainda nem era conhecido como Largo do Bulufa. Estava todo mundo ali, Beco do Bambuzal, Igreja Católica, todo mundo estava com ele armado. Ele falou, ó, agora é a hora. Quem quiser sair, tem toda a oportunidade de sair do tráfico. Né? Porque todo mundo veio na guerra, né? Conquistou o território, e ele reuniu geral e falou, ó, vou deixar cada um falar, cada um vai ter a sua oportunidade. Ninguém tem que estar comigo obrigado, se sentir obrigado, com medo de alguma coisa, ah, vou sair, vai me matar. Não, aqui vocês vão ter direito aí. Você, fulano, pô, vou sair porque não sei o quê. E você, Beltrano, vou ficar. E você, vou ficar. Quando chegou na minha vez, ele falou, e aí, negão? E você? Tu era conhecido como lá com ele, assim? Eu era conhecido como... Porque, na verdade, meu nome é Demétrio. Geralmente, as pessoas não falam meu nome correto. Demétrio. Tem Demétrio, Demétrios, Demétrio. Mas você tinha um apelido? Denis, Denizar e Demetro. Então, Demetro era o nome que era mais conhecido. Entendi. Né? Denizar, porque época mulherengo, tinha um personagem na novela. Então, Já me falaram que o senhor era bonitão lá, tinha várias namoradas. mas essa parte eu não gosto nem de entrar nessas questões, mas eles me colocaram como Denizar devido a essa questão aí. Sim. Que tinha era o Francisco Coco, tal do Denizar. Então, qual é Denizar? Não sei o que, mas geralmente, da Central, a Matinha, Morro dos Mineiros, Fazenda, enfim, Fazendinha, Capão, era Demetro. Então, o que acontece? Ele falou, e aí, negão? Pela intimidade... E eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu não vou sair, não. Ali foi um erro. Teve a oportunidade. Ali né, foi pastor? um erro meu. Porque ele me deu a oportunidade, falou, e aí? Eu falei, eu não vou sair. Primeiro, por quê? Porque eu já tenho vários inimigos. Então, com essa arma aqui, com meus amigos, eu tenho como me defender e defender minha família. Os caras tentam voltar, os remanentes tentam voltar. Me acho numa situação, eu vou ter como me defender. Falei que não ia sair. Ele deixou todo mundo à vontade. Então tu fez uma escolha, uma opção de ficar no crime porque você já estava com a mente mesmo... Com a mente já tomada, revoltado da vida, queria crescer, entendeu? Queria conquistar, queria mostrar a minha disposição. Então você viu o Orlando jogador no início da carreira dele lá como dono do complexo todo. Eu vi o Orlando jogador dentro do complexo como morador. E depois como chefe, né? Depois como chefe. Então, assim, o Orlando jogador, ele foi um cara que me ajudou muito. Ele foi um cara que ele tratava e ele cumpria com aquilo que ele tratava. Então, era de criança a velhos, no bom sentido, pessoas de mais idade. Eles não tinham medo do Orlando. Eles respeitavam o Orlando, porque o Orlando sabia respeitar a comunidade. O Orlando respeitava todo mundo da comunidade. Então, aquilo ali atraía. Então, as pessoas não tinham medo, não, aquilo ali atraía. Então, quando eu fui para o Engenho da Rainha, eu formei com ele, entramos no Alemão, e eu me lembro de um fato, que isso aqui eu tenho que falar, porque foram uns 3 dias de guerra, porque rolo compressor passou e ficou aquela chamada blitz no morro, achar alguém escondido. E tinha uma pessoa que precisava ser achada, tinha uma pessoa que precisava ser encontrado. E aí, fulano, e aí entre os tais, aí? Pô, não tá aqui não. E aí? Não tá aqui não. E aí alguém falou assim, aí eu conheço uma pessoa que andava com ele, e se a gente pegar ele, apertar ele, vai entregar o fulano. É aquilo que eu falei, o traidor é quem anda, é quem está perto, não adianta. Aí achamos o camarada, e nisso ele foi levado lá para o Morro dos Mineiros e sentou numa pedra. Aí o Orlando falou assim, vou contar até 3, me dá essa Colt 45, ele estava com uma Colt 45, ele quebrou a trava, falou, abre a boca. O cara botou lá, vou contar até 3. Se não me der o cara, 1. Aí o cara, pum, como ele diz, caguetou, entregou, falou onde estava, aí falou, a missão é sua.
Peguei um soldado e fui. Chegamos em determinado lugar, aqui está o camarada aqui dentro, cercamos tudo. Aqui é um precipício. Aqui tem um buraco de um ar-condicionado, aqui tem um ar-condicionado aqui. E nisso que chegamos ali, falei, qual é, fulano? Não adianta, tá cercado, se tu é homem, sai para fora, morre como homem, não tem como tu escapar. Só que é aquilo, Deus, quando ele trabalha para livrar, não adianta que Deus ele dá o livramento. E o que aconteceu? Ele dava um tiro lá de dentro, te rasgava por lá de fora. E nisso, quando meteu o pé, invade. Só que quando ele dava de dentro para fora, ele ia puxando um ar-condicionado. Ele ia puxando um ar-condicionado. Teve uma hora que eu ouvi um barulhão, que era o ar-condicionado caindo no chão. E nisso ele passou por dentro do buraco e foi embora. Quando percebeu, corremos atrás e não achamos mais ele. E nisso, as bocas foram sendo estabelecidas, né? Daqui a pouco o Orlando foi começando a conquistar território, lá da Penha, 14, Merendiba, né? Vila Cruzeiro, Caixa Bairro d'Água, 13, Sereno, Caixa d'Água, Fé. Sereno, Fé. O negócio foi... E é onde se torna o grande complexo ali, né? Sendo que, adiantando um pouquinho essa história aqui, porque eu sei que a hora... quando eu estava convertido já, eu fui pregar numa igreja chamada Comunidade Evangélica Não Há Deus Maior, onde só aquele hino, Não Há Deus Maior. E quem marcou essa agenda para mim foi a cantora Beatriz, ela é testemunha disso. E nisso estava me acompanhando uma revista dos Estados Unidos, chamada Newsweek. E essa revista ela teve uma proporção que ela vai em 190 países. Então a minha história foi para 190 países. Eles vieram de Nova York, fizeram um contato, porque a minha história saiu no Jornal Globo. Do Jornal Globo eles me acharam, entraram no complexo, foram na minha casa, ficaram uma semana lá trabalhando comigo, me botaram na capa da revista, se você observar, eu estou na capa da revista, e a capa da revista dizendo assim, a guerra santa contra as drogas. Não era contra os traficantes, mas sim contra aqueles que realmente usavam para colocar nesse caminho. Nisso, quando eu estou pregando nessa igreja, estava eu e minha esposa, e quando eu terminei de pregar a palavra de Deus, eu perguntei, alguém para Jesus? Alguém para Jesus? E um homem estava lá atrás e veio à frente. E nisso, o camarada se posicionou ao meu lado, eu estava numa cadeira comum, e na foto da revista, eu tenho as fotos aí. Eu coloco a mão na cabeça dele para orar por ele. Aí ele faz assim, ó. Orei, aceitou a Jesus, acabou o culto, o pastor da igreja nos levou para um lugar para fazer um lanche, e aí ele chegou e falou assim, aí posso... Tá, o cara que aceitou pro Jesus. senhor. Falei, aí todo mundo parou de falar, minha esposa, o pastor, a esposa, o obreiro, ali a Beatriz. Aí ele falou assim, e aí? Lembra de mim? Aí eu olhei para ele assim e falei, não, o cara tá mais forte, cabelo cortado. Falei, não. Ele, pô, não tá lembrado de mim, não? Falei, não. Aí ele falou assim, então eu vou refrescar a tua memória. É onde eu uso aquela frase, prega e vive o que tu prega. Porque não adianta você pregar e não viver o que você está pregando. Então, se eu estou ali pregando uma palavra e contando uma história mentirosa, eu seria desmascarado ali, ó, publicamente. Ele falou, então eu vou refrescar a tua memória. Aí todo mundo ficou olhando para ele assim. Ele falou, no ano tal, dia tal, local tal, você, fulano, Beltrano, Cicrano, a ficha caiu. Eu fugi, aí eu falei, não, fugiu não. Deus te livrou da morte. Que quando ele Pô, falou, o cara pô, que tu cercou lá na casa que cercou no ar-condicionado. eu falei, aí eu peguei assim, Deus não é interrompi maravilhoso. ele com uma falta de educação. Que ele falou assim, pô, consegui fugir. Falei, fugiu não. Deus te livrou da morte. Foi ele que te livrou. Que eu não tinha como escapar. Foi Deus.
Aí ele falou, só que eu queria saber como que ele sabia que eu ia estar pregando ali. Mas tu já estava nessa condição? Já estava na condições, por isso que eu falei, adiantei para poder. Então, eu queria saber como que ele sabia que eu ia pregar ali. Aí, eu, já pensando, lembra quando foi você que falou que no pensamento o varão lá falou, mas tá certo que eu estou duvidando alguma coisa assim? Não sei. Eu botei uma dúvida quando o cara veio Exatamente. orar por mim, aí eu botei uma dúvida na mente, o cara respondeu. E na hora aí Deus eu falei, revelou pô, o pra cara ele. não tem como ler meu pensamento. Exatamente. Aí o que aconteceu contigo aí? Né? Exatamente. Aí eu falei, ele falou assim, ó, tá vendo aqueles jovens ali? Porque eu tô falando, pô, como é que esse cara sabe? Eu tô falando com ele, olhando nos olhos, achando que ele vai meter a mão na cintura, por trás, já tô esperando. Porque a verdade é essa, né? Pô, o cara, tentei matar o cara. E agora o cara me acha numa condição de uma cadeira de roda. Tá de frente pra mim. O que os caras meter a mão na pistola, meter a mão no... Aí eu tô olhando pra ele, já tô ligado no céu. Aí ele falou assim, tá vendo aqueles jovens ali, que quando acaba o culto, na igreja, geralmente fica umas pessoas, outras vão logo embora, um vai pra cantina, uns ficam batendo um papo na porta da igreja. Justamente estava um grupo de jovens na porta da igreja, conversando. E essa igreja, a comunidade evangélica Não Deus Maior, eles pegam, o culto lá começa às 8 horas. Eles pegam a juventude, quando, por exemplo, vai pregar aqui o Patrick, ex-PT do Vidigal, né? O Robinho, coisa e tal. Eles fazem um trabalho de excelência, de evangelização, porque tu não vai pregar para crente, tu vai pregar para ímpio, vai pregar para pessoas que estão desviadas. Esse é o papel da igreja. Então, a igreja trabalhou. Trouxeram a multidão de gente. E ele era um desses. E ele foi um dos camaradas que foi abordado. João 13,7, o que eu faço agora você não sabe. Mas amanhã tu vai saber, tu vai entender. Deixa eu entender aqui. Então ele estava lá na igreja visitando e te viu o cara que tentou... A igreja evangelizou. Por exemplo, a Beatriz me chamou para ele pregar nesse culto. Era uma terça-feira. A igreja evangelizou. Quando ele fugiu do alemão, ele foi parar onde? A família dele toda era de Nilópolis. E tu foi pregar lá. Eu fui pregar lá. Entendi. Então não era por acaso, não era por acaso. Então, a igreja evangelizou, abordou ele, ó, que vai estar aqui, eu era conhecido como missionário Demétrio Martins. Estará pregando missionário Demétrio Martins, ex-comando vermelho, complexo alemão, hoje transformado pelo poder de Deus. Aí quando ele viu a foto, falou, caramba. Ele foi no culto, sentou lá atrás. Minha esposa está ali fora, ela pode testemunhar isso. Passei do lado do cara e cumprimentei o cara. Ele sentou lá no banco da igreja. Passei do lado... E pela palavra ele aceitou... Aceitou o convite e foi. E nisso, na pregação, estou pregando. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. Arrependimento não é remorso. E ele está lá, ele tá lá ouvindo. Aí, do nada, eu entro na história. Do nada, as palavras saem. Orlando Jogador, Operação do Morro. Aí o camarada estava numa casa, ele lá sentado assistindo. Aí ele falou, pô, eu sou fulano. Essa palavra veio de encontro. Tá, mas e aí, quando tu tá lá com ele, e aí, o que ele fala pra você? Então... Te lembrando, né? Que ele te lembrou, ele falou, então, eu sou o fulano, aquele fulano que estava lá. Ele é vivo? Oi? Esse cara é vivo Hoje ele tá pro lado de Teresópolis, que eles cantam lá. Tomara que ele também é um sobrevivente. Sobrevivente. Claro. Então, ele falou comigo assim, pô, posso te dar um abraço? A minha esposa já não gosta de chorar. Cara. Todo mundo desmanchou, ela me abraçou. Deus testemunho. E aí a palavra, aí o que manda, né? A autoridade maior é a palavra de Deus. Sim, claro. Então, o que a palavra de Deus vai dizer lá em Provérbios 16:7? Sendo o teu caminho agradável ao Senhor, até os teus inimigos, Deus faz com que você tenha paz com ele. Ou seja, hoje, da minha trajetória aí de servo do Senhor, eu ando e viajo para diversos lugares. Prego no Comando Vermelho, prego no TCP, prego no meio da milícia, prego no quartel-geral da Polícia Militar, prego no Cefap. O que eu mais vejo é os coronéis da antiga, hoje convertido,
Hoje, o fulano que era do lado de lá, hoje convertido. Então, assim, a Bíblia diz que quando o teu caminho é agradável ao Senhor, até os teus inimigos, Terão paz Verdade. contigo. Deus faz com que você tenha paz com ele. Já aconteceu. Se o camarada, de repente, falar assim, pô, não quero, pô, vou pegar. O próprio Deus vai, como o que Jeremias disse lá em 17:10, capítulo 17, versículo 10. Deus sonda o coração do homem para dar ao homem segundo os seus caminhos. Então, por exemplo, tu era meu adversário lá fora. Hoje eu sou convertido. Deus te dá a oportunidade. Tá vendo que eu estou levando tudo com sinceridade. Te dá uma oportunidade, tu não quer, te dá outra. Tu quer atrapalhar a minha vida, tu quer atrapalhar o meu progresso, tu desce. Pastor, e a oportunidade que tu teve antes de ir pra cadeira de roda? Como é que foi? Tu, assim, antes de tomar esses tiros que você tomou aí, se você teve algum momento que algum irmão da igreja, alguém chegou pra você, sai dessa e você não saiu, e de repente aí, uns momentos assim, uma semana antes, alguma coisa aconteceu contigo, tomou esse tiro, como é que foi Eu tive várias episódio? oportunidades. Já ali com Orlando. Só que tinha muitos crentes na época que tinha medo de pregar a palavra, isso é verdade. Mas tinha uns corajosos. Antigamente eram os bíblias, né? Ninguém chamava crente de crente. eram Os Bíblias. né? Mas tinha uns camaradas E eram chato, hein? chatos. Era chato. Aí eu estava numa reunião lá em cima do Largo da Morte. Lá no Alemão, lá em cima. Hoje é o Largo da Vida, né? Ferro Verde hoje é o Céu Azul, né? O Largo da Morte hoje é o Largo da Vida. Eu estava numa reunião lá em cima. Com Orlando também, com a rapaziada? Geral. O Corme, o Damião, que era lá que era soldado do E lá, que era dois irmãos gêmeos, estava lá também na reunião. Tinha várias cabeçadas lá de outros burros nessa reunião. Essa reunião terminou por volta de 2 e pouca, 3 da madrugada. Cada um se dispensou, saiu, e eu tinha um grupo que andava comigo que tinha uns 20 soldados. Os chamados segurança, que na verdade, se Deus não guardar, na verdade, em vão vigir o sentinela. E aí eu tô descendo a central. Com a tua rapaziada. Exatamente. Na central, quando você desce a central, ali no Morro do Alemão, Conheço. quando você chega no final, você dobra à direita, você vai sair num beco lá embaixo, que dá o beco do sapateiro. Certo. Não tem o beco do sapateiro que sai na grota? Tu desce ali, vira, pum, beco do Perninha sapateiro. morava lá nesse beco. Beco do sapateiro. Então eu ia chegar na grota pelo beco do sapateiro. Então eu tomei aquele caminho ali. Aí eu tô na frente, 2, 3 passos, palmeava o beco, 2, 3 passos. Daqui a pouco, quando isso já, alguns homens e mulheres já evangelizaram e pregaram antes. Mas essa daí foi marcante. Por que foi marcante? Porque quando eu olho abaixo, eu estou vendo um homem sozinho, que o homem de Deus, na verdade, não anda sozinho. O maior está com ele. Mas aparentemente ele está sozinho. E aí, quando eu vejo ele subir no morro, a gente descendo, eu falei, paramos, palmeamos, e aí eu pensei comigo, pô, ele vai ver o bonde. Era os Vai polícia? recuar. Não, o bonde, no caso, eu e o soldado, o cristão. Ah, o cristão. Ele vai ver o bonde. Por que que eu tive esse pensamento errado dessa pessoa? Porque... Tu não gostava então de crente? Não, na verdade, na verdade, eu sempre dei ouvido, só que não praticava aquilo. Não, valeu, tá bom, pode orar assim, aí. todo mundo é assim. Entendeu? Todo mundo é Ô, assim. tá, Bota- obrigado aí, valeu, obrigado aí, irmão, obrigado. valeu, irmão. É. Sabe, era aquela... Mas aí, dessa vez, não teve como, porque teve um tiroteio antes, eu pulei em 2 lajes, caí dentro de um buraco que ele não tinha como escapar. Tinha um muro alto do outro lado, uma escadaria, e ali eu parado, falei, vou botar né? E se botar a cara, eu vou morrer, mas vou rasgar no tempo que... Era. Vou rasgar. Tudo ou nada, né? Tudo. Aí o tiroteio cessou. Cessou. Aí eu fiquei parado ali umas meia hora, 40 minutos. Pô, não sei, não tô vendo o campo de visão. Aí do outro lado tem uma escadaria, sobe um grupo e para descansar onde? Justamente, eu tô aqui, estão aqui. Falou aí. Pô, acho que morreram uns 5 aí. Aí dali eu tô vindo. Aí um falou assim, essa seria a hora apropriada para a gente evangelizar eles. Aí um falou assim, tá maluco, rapaz, sangue de poder. Quando eu vi isso, falei, pô, crente medroso, crente covarde. Só que nessa situação que eu estou descendo com os soldados e vejo esse homem, eu tento ver o que está na mão dele. Ele está de gravata,
subindo, cabisbaixo, cantando, algo na mão, e eu paro, era uma Bíblia. Falei, é um crente, covarde, medroso. Quando vê o bonde, vai voltar, vai pegar o caminho transversal. Quando ele levantou a cabeça, que ele me viu e viu os outros, aí o que ele fez? Pegou a Bíblia e colocou no peito. E o hino, ele cantou mais alto ainda. Aí já confundiu o inferno, né? Já. Aí ele parou e falou assim, aí, jovem, Deus vai salvar. Só falou comigo. Dos 20, só falou contigo. Todo mundo morreu, tá todo mundo morto. Que mistério, hein? Todo mundo morreu. Assim, te interrompendo aqui um pouco, pastor. É o que a gente fala aqui por jovem, que a gente foi criminoso, a gente teve na vida do crime. Muitos ficam no meio do caminho, né? E os teus amigos ficaram no meio do caminho. Todos que estavam comigo ali morreram. Morreram de uma situação complicada que não quero nem entrar em detalhes aqui. Uns porque vacilaram mesmo, sabe que, né? Enfim, quando ele falou assim, Deus vai salvar a tua vida. Eu estou apontando para ele. E ele falou, e essa arma que está nas tuas mãos aí só pode tirar a vida se Deus permitir. Qual era a mensagem ali? Não adianta tentar intimidar, não adianta tentar peitar. Homem de Deus é assim. E aí automaticamente fui arriando o braço. Fui vendo que aquele homem não era normal, não. Pô, esse cara não é normal, não. E realmente não é normal, porque a pessoa normal é quem é natural. Hoje, nós não somos mais normais. Nós temos o sobrenatural. Hoje, vemos o que o mundo não vê. Ouvimos o que o mundo não ouve. E entendemos o que o mundo não entende. E até falamos numa língua que o mundo não fala. Então, falei, pô, esse cara não é normal, não. Ele falou assim, vou dizer mais. Tu vai pregar a palavra de Deus numa cadeira de roda. Assim diz o Senhor. Aí pronto. Aos amigos, meu irmão, pô, vai deixar esse cara falar assim contigo. Porque a Bíblia diz que como natural não entende as coisas do Espírito. Então, ele não estava sendo abusado, autoritário. Ali era a autoridade do Espírito de Deus. Só que eu vi que aquele homem não era normal, calado eu estava, calado fiquei. Ele saiu, passei a observar ele alguns dias, e o camarada lá na central orava de 5 às 7 antes de abrir a barbearia. Tinha uma boca ali, que ele não tinha que ir lá direto naquela boca. Caramba. Ô pastor, mas e como que você, quando toma esses tiros e tu lembra disso, como é que foi assim essa passagem da tua vida assim, tomando os tiros, porque pô, o missionário foi lá e te falou o que ia acontecer e tu toma tiro, cara. Como é que ficou a tua cabeça? Então, quando ele falou assim, ó, tu vai pregar na cadeira... Como é que foi essa passagem aí que o senhor tomou esses tiros? Então, quando ele falou comigo assim, tu vai pregar na cadeira de roda, então alguma coisa ia acontecer. Eu nem dormia se fosse eu. Desci, não tem a grota, não tem onde ficava o bar da Space ali? Sim. O bar da Space, sentei ali. Pô, os amigos bebendo, pá, dançando ali, Lissa, Stevie B, eu ali. Só das antigas, né? Eu ali, pô, aquilo martelando. Passa alguns dias, aquilo entra no esquecimento. Aí, gostava muito de São Pedro da Aldeia, gostava muito de dar uma volta de São Pedro da Aldeia. Legião dos Lados. E aí eu cismei de querer alugar um espaço lá para chamar fulano, Beltrano, Ciclano, para te fazer, escolher quem ia, das mulheres que ia, do bom e do melhor, planejamento do homem, né? E aí alugaram o espaço e marcamos a data para poder ir para o espaço. No complexo tem um lugar chamado Sebastião de Carvalho. Você tem a Central, o Itararé, tem a Sebastião de Carvalho. Geralmente era sempre por onde o Orlando vinha. Ou pela do Sapo, ou ele vinha pela Esperança. Quando ele saía do morro e que ele dava o toque que estava chegando, ele sempre mudava o caminho dele, sempre mudava o itinerário. Então, a Sebastião de Carvalho tem um beco na Central que cai direto na Sebastião de Carvalho. E ali você tem vários tipos de roda de fuga. Sim. Então, era aquela estratégia. Então, foi até quando prenderam o Elias Maluco, foi onde ele desceu. Onde está algemado, se você pegar na imagem, foi ali que ele desceu.
Então, o planejamento era descer por ali. Só que quando eu estou descendo, quando eu viro o beco, só deu para ouvir assim, perdeu. A única coisa que eu ouvi, e aí os camaradas abriram fogo e espalharam. Aí eu caí no chão, quando tentei pegar a ferramenta, aí por trás alguém veio e... Aí pegou um aqui, pegou outro aqui, foi pegando outro aqui e fui girando. Aqui, eu tenho uma munição aqui, ó, o braço. Esse braço quase que saiu fora. O braço, pá, paralisou na hora. Aí eu, bum, caí. Quer dizer, tu tomou uma rajada, né? Tomei uma rajada. Foi de fuzil, mano? Foi de fuzil. Tomei uma rajada, caí assim no... bati com a fronte no chão. E aí alguém... Eu tô ainda... Porque arrebentou os 2 pulmões. Aí, nesse negócio do tiroteio, alguém veio por trás e falou, olha, deixa eu ver, peraí. E pá! Aí deu aqui no fêmur aqui que a perna foi para trás. Tanto é que eu tenho um ferro daqui e vem para cá. A perna foi lá para trás. Aí me arrastaram pela escada, me arrastaram pelo beco, aí tem uma vala. Me jogaram lá dentro, bati no muro, bum, bati no muro e caí na vala. No espaço que eles me levaram para cair na vala, é onde o carro, quando não tem o Itararé... O ainda tá consciente? Consciente assim, ainda. Eu estava indo embora. Não tem o Itararé? Não tem a central? Tem. Tu vai subindo ali, aí tem a parte que o carro sobe e tem uma parte que desce direto pelo beco, para tu cortar o caminho. Desceram comigo por ali. Então, eles iam me colocar ali no lago para o carro chegar e levar. Eram os homens. Eram os homens, né? Aquela operação na madrugada ali. E aí eles tinham que me tirar dali. Por quê? Porque hoje, o que acontece hoje? Um corpo crivado de bala numa favela, pô, o traficante não deixa. Só aparece um corpo na favela assim, geralmente quando é guerra, quando a polícia chega e faz a operação, mas entre eles têm que tirar dali. Então, nesse sentido aqui, quando eu tô caído, foi quando veio um vento gelado. Da morte, né? Aí, meu Deus do céu, essa hora... E a lembrança, tu não lembrava do que o pastor te falou, que tu ia pregar na cadeira de roda? Então, nessa hora não veio lembrança, não veio nada. Tudo não cheio veio... de tiro, né? Eu tô caído, aí eu tô com a cabeça, o tronco dentro da lama, tô tentando levantar a cabeça para dar aquela respirada. Aí foi quando veio um vento frio, gelado. Aí eu coloco aqui o seguinte, pensa no pior frio que você sentiu até hoje. Aí você vai lá, pensa na pior agonia que você sentiu até hoje. E pensa na pior dor que você sentiu até hoje. Juntos os 3, não chega a 1% de quando alguém sem Jesus morre. Não chega a 1%. Irmão, aproveita esse momento e... Passa por jovens que estão aí hoje na vida do crime, aqueles que querem entrar, porque você passou no Vale da Sombra da Morte. Eu sou um sobrevivente. Mas você passou no Vale da Sombra da Morte. Eu passei ali. Sabe o que o salmista disse no Salmo 119 e no verso 67? Ele diz assim, antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Aqui, pega então, essa câmera aqui, manda pro então jovem. Isso é para o jovem. Isso é para o jovem e para todos que estão nos assistindo. Só concluindo, quando eu tomei os tiros, eu fiquei a noite toda, eu saí do corpo, eu vi meu corpo no chão. Eu, literalmente, eu não saio daqui hoje, se eu estiver mentindo, eu vi meu corpo no chão e senti o que é a morte. Só que, ao amanhecer, Deus, o Deus que está aqui no nosso meio hoje, Aleluia. Ele disse assim, eu tenho uma obra na sua vida. E ó, o tronco, o vento da vida entrou por dentro do meu corpo, o tronco levantou, a cabeça levantou, foi aquela pancada. Bum, caí. Nisso que eu estou caído, escute isso aqui. O que é o Complexo do Alemão hoje? 44 entradas, 44 saídas, cercado por alguns bairros. Como é que o camarada me acerta aqui, me leva para o outro lado, me joga lá embaixo, e o camarada que prega para mim, prega para mim daquele lado de lá,
os caras me arrastam, me jogam lá embaixo, eu tô dentro de uma vala e ao amanhecer alguém abre o portão. Como é que num tiroteio numa favela, alguém sai lá fora vai ficar de braço cruzado? Não fica. A pessoa vai se esconder. Quando alguém abre o portão, eu só consigo ver os pés descalços, os pés sem sandália, sem sapato, uma calça comprida. Alguém mete a mão debaixo da minha cabeça e vira meu corpo. Quando vira meu corpo, quando eu olho com muita dificuldade, quem era? O pregador que pregou no meio do caminho. Pô, que mistério, hein? O cara pregou que eu ia pregar numa cadeira de roda. Eles podiam me jogar na Pedra do Sapo, eles podiam me jogar lá na grota, eles podiam me jogar em qualquer lugar do Complexo Alemão. Mas me jogaram ali por quê? Na porta do cara que pregou Na pra você. porta do cara que pregou pra mim. Pô, Pastor Devaí. Filho, me arrepiei todo. Então não tem como falar assim, ah, Deus... Meu amigo, Deus faz. Deus falou e Ele faz. Aí, jovens, você que é homem, você que acha que eu sou, eu posso... Meu amigo, crime não compensa. Não compensa. Hoje eu tenho prazer, estou numa cadeira de roda, Passo as minhas dificuldades? Passo. Sabe o que o médico falou comigo? Sabe o que o médico falou com a minha família? Quando me pegaram, tiraram da vala, né? Estava ali o homem de Deus, me colocaram no carro. Vai te socorrer. Hospital Geral de Bom Sucesso. No quarto andar, aquele tumulto na porta do hospital lá, as mulheres, os moradores, minha mãe, o médico desceu e falou assim, quem é da família aí? Eu sou a mãe, a senhora vem aqui. Levou a minha mãe lá dentro, falou, teu filho já era, teu filho acabou. Caramba. Teu filho pode preparar aquele... Eu estava em cima de uma maca para ser colocado num saco plástico já, preto. Só que, repasto, calabaraça. Irmãos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Pelo Deus que está aqui. Tu já viu um verão do Andorinha? Por que tu viu o verão da Andorinha? Porque, rapaz, coisa linda. Tudo sincronizado. Aprendi uma coisa. Esvone. Tudo sincronizado. Mas como acontece o verão das andorinhas? Tem que ter alguém que dá a iniciativa. A liderança da andorinha, ela convida cada uma para o verão. Tudo coordenado. Tudo organizado. O que o pastor Devaí fez? Estou no hospital... Me levaram para o hospital. Ele, hoje não mora mais no complexo, mas ele é da Assembleia de Deus, Ministério de Olaria Pastor Moisés, uma congregação da Assembleia de Deus lá no Morro do Alemão, na Avenida Central. O que ele fez? Me socorreu, me levaram. Lá o médico falou que só que ele foi de lá em lá, casa em casa, para a igreja. Para a igreja. Porque Deus falou que eu ia pregar numa cadeira de roda. Como é que ele é usado por Deus e agora eu estou no hospital, já praticamente de novo morto? E como é que é esse negócio aí? Deus é mentiroso? Ele chamou a igreja. A igreja foi para a igreja orar. Escadaria, eu lembro como a igreja tem uma escadaria. Quando eu estou em cima da maca, a perna faz assim, ó. Tum, isso é o relato deles. O braço, os olhos abrem, chama, corre. Tu lembra assim? Tu lembra? Eu lembro de aquele corre, joga e leva para o CTI, eu não entendendo o que eu estou fazendo ali. Só que a notícia espalha. Aí os caras que... Quer dizer, tu tá ressuscitando ali, né? Exatamente. Os caras que me acertaram souberam disso. Até então eles achavam que tinham matado Exatamente. Pô, mas como é que não achou? O cara toma uma rajada, toma um montão de tiro. Só que os caras souberam disso. Então esse camarada descobriu que eu estava vivo. E eles foram lá no Hospital Geral de Bom Sucesso no outro dia. Só que o Orlando, jogador, com os conhecimentos, me tira dali e me coloca lá na Ilha do Governador, numa clínica. Escondidinho. Ali que o quadro clínico, tratamento, intensivo, e aí veio o diagnóstico. Tu ficou em coma? Fiquei em coma. Quantos dias, tu lembra? Fiquei 9 dias em coma. 9 dias. E aí foi quando veio o diagnóstico, ó, cadeira de roda. Se cumpriu a profecia, né, pastor?
Entendeu? Não tinha outro jeito, né? Tu ia pra cadeira de roda porque, E aí porque Deus já tinha falado. Eu tinha E tu falado. tomou uma rajada de fuzil. Se no não meio do monte de acontece tiroteio. isso, se não acontece isso, no dia que pegaram o Orlando, o jogador, eu estaria junto e estaria morto. Então Deus ele tem seus meios de trabalhar. Deus, Deus ele tem os seus guarda. meios de agir. Quer dizer, mas Deus é tem melhor. meio de livramento, Mas é né? melhor se você escutar uma palavra, escutar teu pai e sua mãe, não entrar pro crime pra não passar o que tu passou. Porque tu tá contando aí, mas tu não conta os detalhes, assim, das tuas dores, os ossos quebrados, as coisas, as tuas Eu dificuldades. tenho quebradura no corpo, tenho um braço que é solto, tenho um projétil no corpo, tenho 2 projetos no corpo, tenho 6 cirurgias plásticas, tenho 300 pontos nas nádegas, tenho uma bolsa de colostomia, tenho uma cistostomia, uma cirurgia que é um furo no umbigo, na bexiga, posso optar por colocar uma camisinha, carrego um coletor urinário pelas pernas, tenho a minha dificuldade, minhas limitações, tenho minhas dores constantes, porém o médico falou assim, ele viveu, aí ele voltou, bem, não sabemos, não dá para explicar, mas tem uma coisa que é certa, e isso para a família, já que ele voltou, não dura 3 meses, e esses 3 meses é vegetando, vai ter que dar na boca, não vai poder sentar, não vai falar, etc, etc, etc. Então vai ficar vegetando. Já se passou 30 anos, Glória a tenho Deus. 6 filhas, tenho esposa, tenho família, tenho ministério, estou vivo para a glória de Deus. Amém. O mistério é forte, Meu né? pastor, É forte. o senhor, eu lembro que, aí posso falar aqui, entre nós aqui, eu no tráfico ouvi o teu testemunho. E quando eu ouvi o seu testemunho, eu falei, Deus, eu sei que um dia o Senhor vai nos dar a oportunidade de mudar de vida também. Glória a Deus. E hoje a gente tem o prazer e o orgulho de estar aqui com o Senhor nesse episódio especial de Dia dos Pais. Dia dos Pais. Uma data cuja qual também completo hoje 45 anos. Meus parabéns. Muito obrigado. Onde muitos também falavam, pô, o Robinho não passa dos 20 na vida que ele leva, na vida que O ele PT vive. não passa também. O Na Patrick realidade, não passaria, nenhum de nós. o Alex ou outros que estão aí na Acharia que ia presença passar. do Senhor, mudando de vida. Quero dizer para o Senhor que Deus, ele quando faz uma promessa, ele cumpre a promessa. Ele cumpre. Ainda que venha numa cadeira de roda, se Deus falar que vai cumprir, ela vai ser cumprida. Então, jovens, a gente deixa sempre esse recado para vocês aí. Deus tem obra na sua vida, basta você querer saber como você quer vir para Ele. Se você quer vir com uma perna ou com as 2 pernas, infelizmente. Ou com um braço, Ou quem Com enfrenta- amor na dor, ou né? com os 2 Ou quer braços. enfrentar uma cadeia e ficar lá tantos anos em reclusão lá para apanhar ou, enfim, acontecer o pior ou receber aí ou ser traído por um amigo porque às vezes o pai fala assim, ou cuidado com fulano, a mãe fala a mulher na verdade ela é muito mais observadora do que o homem. Ela vê os detalhes. Detalhista. E provérbio diz que o governo da casa fica para a mãe, que é ela que cuida, o homem é o provedor, né? Então, quando houve aquela questão no Jardim do Éden, de que a mulher teria filho com dor de parto, no original ali é Conceição. Conceição é uma dor que só quem conhece essa dor é quem é mãe. Então, por isso que a palavra diz que o jovem tem que honrar pai e mãe. Então, você jovem, hoje era de TikTok, não quer gritar com a mãe, né? Mas uma coisa eu vou te falar. Eu vivi porque não tem como contar a vida toda aqui. Mas eu vivi uma experiência ocularmente. Eu vi a situação, eu vi o fato. A gente estava lá na garagem, onde é chamada garagem lá no Alemão. 22. Todo mundo lá pesado lá, né? E sabe que dentro da comunidade tem situações que não tem perdão, não. Não adianta fazer pedido que não É adianta. o mundo do crime, né, É o cara? mundo do crime. Então, estava ali, vou citar nomes aqui, e aí, de repente, chegaram com um camarada lá, algemado lá, amarrado. Jogaram lá no meio lá e falou assim, aí usou um verbo, né, que não convém. Aí esse camarada fez isso. Do lado, quem estava do meu lado, falou assim, ih, demorou, Serol. Aí manda buscar o carro, encosta o carro aí. Tempo que foram buscar o carro, e ele tá ali apanhando, com a bala de fuzil no peito, coronhada na cabeça. Quando eu levanto a cabeça e olho,
Tô vendo a plateia. Tô vendo o pessoal em cima das lajes. Que ali é tipo uma arena, né? Exatamente. Tipo uma arena. Aí quando ele tá sangrando, eu olhei bem pra ele e falei, rapaz, te conheço. Tu é o filho do fulano. Pô, trabalhou com meu pai, né? Falei, cadê teus amigos? Até então o camarada não chorava, não. Ele sabia que ia morrer, tá apanhando, era só questão de tempo do carro chegar para executar, jogar na mala e levar. Eu falei, cadê teus amigos agora? Porque tem jovem que não sabe andar sozinho. Tem jovem que ele gosta de andar com a turminha dele. O cara tá na vacilação, assim é a palavra, ele não tá nem sabendo. Então quando o Ceral vem, pega quem deve, quem não deve. E aí, só. Exatamente. E aí o que aconteceu? Ele me olhou, a lágrima desceu. Porque ele lembrou. Cadê os amigos agora? Aí, no tempo que foram buscar o carro para levar supostamente o corpo dele, foi o tempo que alguém subiu lá em cima, foi lá no morro, chamou a mãe. Bateu na porta, a mãe não deu logo um pulo, porque mãe é assim. Presente. Só pentear cabelo, botar uma roupa, peraí que eu passar um batom, desceu o morro, ela caiu lá na escada, arrebentou o joelho dela, chegou lá com o joelho sangrando. Eu estava descosta, e quando ela passou, eu estava descosta, e ela passou e agarrou o filho. Quando ela agarrou o filho dela, quem é que soltava? Quem que largava o filho? Aí ela falou assim, moço, por favor, mata meu filho não. Mata não. Aí ela falou assim, é o único filho que eu tenho. E aí realmente era o único filho. Filho único. Aí o cara falou assim, aí tia, não adianta. Teu filho vai virar uma peneira. Ele vai pro micro-ondas. Aí ela largou o filho, eu vi isso. Ela largou o filho, ficou de pé e falou assim, vocês não vão matar o meu filho. Vocês não têm poder para matar o meu filho. Provérbio 18, 21. A língua produz vida e morte. Quem a bem a utiliza, come dos seus frutos. É a palavra de Deus. Vocês não têm poder e não vão matar. A palavra entrou, quebrou os cadeados espiritualmente, quebrou as algemas. Aí todo mundo ficou assim, ó. E tu tava lá também? Tava lá. Eu tava lá. Aí, pega a chave da algema e solta ele. Qual é? Solta ele, meu. Aí a mãe dele pegou. O Orlando tava lá no Engenho, tava Orlando, Miguel, Cláudio Zorro, Vandim, né? Lá no Engenho, resolvendo uma situação lá. Falei, solta ele. Aí pegou a mãe dele, pegou assim pelo braço, botou aqui assim e pegou pela cintura e levou. Resumindo a história, todos que estavam ali, que bateram, que chutaram, que ameaçaram, que deram terror psicológico, desceu, morreram. Hoje, pela misericórdia e a graça do Senhor Jesus, eu estou aqui contando essa história. Deus te separou, né? O Valdir hoje é um pastor lá em Niterói. E os demais hoje desceram à sepultura. Então aqui vai uma palavra para os jovens. O jovem, ele tem que entender o seguinte, que amigo, colegagem, vamos ali, dependendo da situação, é até uma coisa boa, é uma situação passageira, mas a mãe, se ela souber que o filho estiver numa situação complicada para morrer, ela vai chegar lá, ela vai tentar chegar lá. Se ela chegar, ela vai tentar tirar. Se ela não conseguir tirar, ela morre com ele. Verdade. Mas abandonar o filho, a mãe não abandona. Então você, jovem, que está me olhando aqui, olhando os homens de tudo transformados pelo poder de Deus, outros que estão aqui fora, ouve a sua mãe, obedeça a ela. Ouve a palavra. Por quê? Porque o jovem que honra pai e mãe, ele vive bem. Aonde ele coloca os pés, ele conquista. Aonde ele coloca as mãos, ele prospera. Agora, o jovem que não honra pai, que não honra mãe, vai morrer cedo e vai morrer na mão dos próprios amigos. Mistério. Essa é a... Deixa o recado aí pro pessoal do a canal. mais pura verdade, né, pastor? Pessoal, deixa aí o seu like aí, compartilha, se inscreve aí no canal aí 01 Sobrevivente. E segue lá as redes sociais, Instagram, TikTok,
Facebook. Dá para deixar depois o nosso contato aí? Sim, com certeza, com E certeza. mandar um agradecimento aqui também pro pessoal da empresa E-Santa. Lá de Fortaleza. Fortaleza. Doou umas camisas aqui. Isso, Fez as muito camisas obrigado aí. pela Ai, doação. bonita. Fez as Eu camisas quero aqui. a minha. Não, a sua vai chegar, com certeza. Já ganhei a caneca. Isso. E também tem uns empresários aí que estão nos seguindo aí, né? Glória a Deus. Acompanhando o podcast, né? Falar para eles aí se tiver uma vaguinha de emprego aí, né? Aqui pelo Rio de Janeiro, né? Para alguma coisa, né? Quiser jogar aí também pra gente anunciar Rabei, também a tem que empresa. agradecer aquele cara que doou o compressor. Graças a Doou o Deus compressor aí. lá pro O Gonzales lá, do Lava Jato lá. Se tiver vaga Graças de a Deus, emprego Deus tem também, quiser abençoado mandar aí aí, mano. no direct pra gente também, eu pra posso só gente pedir poder... uma oportunidade. explanar. Deixa o cara fazer o agradecimento. Calma aí, deixa o cara fazer o agradecimento do cara que doou, a empresa que doou o Lava Jato pro Vai. Coroa. Rapaz, o Gonzales entrou em contato conosco aí, né? Eu havia cedido aí um Lava Jato. Ele, irmão Robson, foi nem necessário, mas se eu precisar eu pego o seu, porque teve um empresário lá que doou lá um compressor, eles já buscaram o compressor lá, já tá botando o Lava Jato aí para qualquer momento, já vai estar funcionando aí, que Deus abençoe a sua vida aí, que doou esse compressor. Fala o nome do cara que aí. doou, mano. Como é que é o nome dele? Nem sei. Não sei o que, Pit Grill, né? É Pit Grill. Aí tem Acho que um cara É o senhor aí que doou aí. Lá da Vila Kennedy, pô. Daí da Vila Kennedy, que Deus te abençoe aí, rique e É. abundantemente aí. Acho que Pode é ter Pit Grill, certeza. acho que é Pit Grill. O negócio é falar o nome errado aqui da churrasca. Mas o cara sabe. Não anotaram. Depois tu coloca na edição lá. Teu nome tá escrito lá, teu nome tá certo. escrito lá. Acho que é Pit Grill mesmo. E, cara, eu vou te ser muito sincero, meu pastor. Calma aí, pai, calma aí. Deixa agora o parceiro também Agora falar da fala empresa. você um pouquinho, vai, Pô, isso aí é fala, maluco. fala. Então, o que acontece, meus irmãos? Vai. Eu sempre tô em casa, né? Quando eu tô assim de bobeira em casa e tal, eu fico revendo, né? As entrevistas, essas entrevistas maravilhosas. E tem muito empresário que tá aí nos seguindo, né? Verdade. Tem pessoal que tá aí na vida ilícita, tem policial, tem várias pessoas que tá aí gostando, né? E acompanhando. Quero pedir os empresários aí que daqui do Rio de Janeiro tiver uma vaga de emprego, quiser entrar em contato conosco aí pra gente, né, poder explanar, que tem muita gente também entrando em contato conosco. Pedindo ajuda, não, tô precisando de ajuda, sou ex-presidiário e tal, né? Isso é importante. Esse rótulo de ex-presidiário, né, não abre porta pra ninguém, Não meu abre, irmão, não. ainda mais empresas, né? E já que já tem empresários nos seguindo, né? E vendo aí que tem gente que tem jeito, né? Quer sair da vida do crime ou já saiu e tá atrás de emprego, puder nos enviar vagas de emprego, vai ser muito, Pode entrar em contato. né, bem-vindo. Rabin, fala aí da caneca, que você é o nosso cara da... É isso aí, pessoal. Do Muito marketing, em breve né? aí Do marketing. vocês vão, poder estar adquirindo aí uma caneca do 01 Sobrevivente. E ainda tem a Nós estamos fotinha, aí né? Ainda tem a procurando já fotinha, né? fazer elas aí. Está em fase de pra andamento caramba. e você vai poder adquirir uma caneca, uma camisa e outros acessórios. Não, e essa caneca aqui vai ser mais futuramente cara, aí, hein? Que ok? tem, ó. Aí. Mas vamos lá, vamos Tá continuar aqui com parecendo a aí aquele nossa... negócio de Hollywood, meu irmão, aquelas caras lá de Cara, Hollywood. Eu posso deixar aqui um Sim, recado? sim, fica à vontade, meu pastor. O que acontece? Hoje eu sou um trabalhador da obra, né? Hoje Sim, sim. a gente não tem mais envolvimento com nada, graças a Deus. E assim, eu tenho algumas dificuldades porque eu ajudo a cuidar Sim, de jovens em centro de recuperação. bacana, pastor. Nós temos ali uns 80 jovens ali, que saiu do tráfico, poder da palavra de Deus, evangelização. E você sabe que a pessoa, quando está com problema de droga, de libertação... Tem que ter um apoio. Tem que ter um apoio, tem aquela questão da abstinência, né, que bate aquela loucura e ninguém quer tomar conta. Então, o que acontece? Eu não tenho uma questão de locomoção como muitos aí têm. Então, essa cadeira de roda que eu utilizo aqui é uma cadeira que eu ganhei de um grupo de missionários lá da Suíça, Grupo Semer. De repente, está até nos assistindo aí. E essa cadeira aqui, ela me coloca de pé, ela me coloca em pé. Por que ela me coloca em pé? Porque eu tenho 6 cirurgias plásticas nas nádegas, mais uns 300 pontos. Então o médico falou para mim que eu não posso ficar muito tempo sentado numa posição só. E eu fiquei 3 dias depressivo por causa disso. Só que Deus me enviou uma cadeira que eu possa hoje
ter aí a locomoção, ter a independência e me ficar de pé. Então, eu preciso de constante manutenção para poder fazer a obra. Senão, como é que eu vou entrar numa comunidade, vou entrar numa favela? Então, se você puder estar nos ajudando na manutenção, pega o nosso contato aí e puder estar nos ajudando também com o centro de recuperação. Sim, pastor, sim. eu tenho uma pessoa que quer ir para o centro de recuperação. Uma jovem, uma mulher. Nos procura. Porque a gente tem parceria. O pessoal vai fazer contato no direct, né? Aí a gente faz o contato com o senhor. Então, se puder estar ajudando sobre aí, a cadeira de roda, na manutenção da cadeira, você que é empresário, você que gosta de fazer a obra de Deus, anota o nosso telefone aí, o nosso Instagram aí, e nos ajuda. Deixa o meu Instagram aí. O Instagram é Demetrio2015.dm. Demetrio2015.dm, tá? Demetrio2015.dm. E o telefone é 21 964 81 6828. 964 81 6828. Você vai estar nos ajudando a ajudar a vida. Você que de repente não pode ir lá na favela, você não pode. Alguém está amarrado lá, e daqui sabe como é que enviar, é. né? Só está amarrado lá na fita crepe, lá no pneu lá para ser queimado, tu não pode ir lá. Mas Deus pode enviar ele, enviar. É. Deus me envia. A gente está acostumado a entrar em trem pegando Exatamente. fogo, pastor. Então, Sabe nos como é que ajuda é? a fazer essa Pastor, obra. vem aqui tirar, pastor, senão nós vai... Tem que ir lá pegar e levar para o centro de recuperação, né? Vem todo quebradinho, né? Exatamente. E aí vem quando você não sofreu o dano, não dá valor à vida. Tem dia que o telefone 3 da manhã, 4 da manhã, toca e a gente tem que... Não dá para sair às pressas. Fulano, tá onde? Desce o morro que eu vou estar... E o centro de recuperação lá é masculino e feminino, pastor? Lá no que eu trato, que ajuda diretamente, é só masculino, Tá. que é o Tenda Azul. Mas Porém, nós temos parcerias com outros centros. Correto. Né? Piabetá, que é homens e mulheres. Bom, Guadalupe, bom, né? Coelho Neto. Então, você que precisa, nos procure. Você que quer ajudar, nos procure, nos ajude. É pastor você Daniel, não pode né? ir. Coelho Neto, pastor Daniel? Não, Vlamir. Vlamir, né? Vlamir, tá. no caso, Sei qual é, sei. Guadalupe, a pastora Mônica. Sim. Lá em Piabetá, o pastor Antônio, e assim vai. Né? Pastor, deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Depois de tudo que aconteceu, esse fato que o senhor ficou aí, teve esse problema aí, quando o senhor veio para o Evangelho, como é que foi o começo dessa caminhada? Difícil. Primeiro porque eu não aceitava. Eu estava dessa forma. Tentei o suicídio algumas vezes. Meu Deus. Tentei me matar literalmente. Deus não permitiu. Mas o que me ajudou no Evangelho? Ganhar almas não é difícil. Sabe o que é difícil? É fazer discípulo. Verdade. Então, no momento que eu aceitei a Jesus, um grupo se comprometeu em me ajudar. Trocar a fralda, tirar as fezes, tem que falar a verdade. Certo? Claro. Colocar no banho, pegar no colo, levar para os cultos, até eu começar espiritualmente a andar com as minhas próprias pernas. Não, e calma aí. Isso aí você em liberdade. Agora imagina o cara que acontece tudo que aconteceu Exatamente. contigo e vai pra cadeia com essa dificuldade. Porque tem Conheço. pessoas, amigo nosso, que tomou tiro aí e foi pra cadeia decepado, filho. Né? E aí hoje. e É teve, difícil. E teve cara lá também na cadeia, na época que a gente tava lá, que chegou lá sem os dois braços, né? Brasil. Né? Brasinha. Foi. O cara não Eu tinha dois ajudava braços, ele. velho. Imagina, o cara sem os dois braços. Naquele Então, lugar, cheio de bronca. então, no começo foi difícil, porém eu consegui. Eu recebi Deus ajuda. sempre te cercou de pessoas boas, né? Exatamente, porque me discipularam, me levaram para a igreja, até começar a andar com as minhas próprias pernas, até ter uma igreja, até ter um pastor, um líder, aquele que me ensinou, me instruía. Hoje eu sou um pastor pela misericórdia, missionário. Estou debaixo de uma liderança, que é o meu pastor Manuel Martins Ricardo. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Social da Justiça, por presidente, pastor Manuel Martins Ricardo, que me dá todo apoio. A igreja me dá todo apoio em fazer o trabalho missionário. Então, a nossa igreja fica lá dentro do Complexo do Alemão, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, eles têm que ver a transformação. Então, hoje, eu sou respeitado no Complexo Alemão e em diversos lugares. Não é porque eu fui, isso aí joga no lixo, é porque hoje eu sou, pela graça e pela misericórdia de Deus,
um servo de Deus, Amém. uma pessoa que tem uma família. No céu não tem lata de lixo, né? Não. E, Não, ninguém lá entra paraplégico. Não, e você é Entra história andando. viva lá no Complexo do Alemão, né? Porque você conviveu no crime lá. Convivi no crime E lá. todo mundo, no assim, começo sabe a de tua história tudo. porque tomou uma rajada de fuzil na época do Orlando Jogador. Então, quer dizer, você é um exemplo pro jovem ver que o crime não compensa. Não compensa. Porque olha a situação que tu ficou. Graças a Deus tu ainda tem a fé, né? Que te fortalece, né? Exatamente. E nós podemos ver, né, o pastor Demétrio, que tudo foi uma consequência de uma decisão errada lá atrás. Né? Exatamente. Aquela decisão cuja qual naquele dia ali o próprio Orlando... Isso, muito bem lembrado, o próprio Orlando jogador, ele te deu a deixou a oportunidade escolha. para todos. Ó, se Fica quem sair, qual foi a orientação? Se sair, não fica no morro à toa, pega uma marmita, caça um trabalho, vai cuidar da sua vida. Uns até saiu, outros, a maioria ficou. Isso foi o grande erro. Eu falo com toda a convicção, isso foi o meu maior erro, porque eu poderia ter saído, mas eu optei em ficar e paguei por esse preço aí. Preço alto, né? A escolha totalmente errada me trouxe consequências. E Deus, por amor à sua vida, ele lhe poupou numa cadeira de roda. Para o senhor poder levar a mensagem, né, aos quatro cantos, aos confins da terra. Exatamente. Sobre o amor dele e o amor que ele teve pelo senhor. Exatamente. E a experiência que o senhor teve. Hoje eu ando em diversos lugares, tanto no Rio como fora do Rio, e eu encontro pessoas. Eu canso de estar com a minha esposa em vários lugares aí. Ô, pastor, o senhor não vai saber quem sou eu, não. Mas tal dia o senhor pregou em tal lugar. Eu encontrei com um tempo desse aí atrás. Hoje o cara é pastor-presidente e tem 8 congregações. Que lindo, né? Fruto de uma pregação. Não, e o teu depoimento aqui, a sua história de vida, ela vai chegar em várias Nome de comunidades, Jesus. em vários É pra locais, porque glorificação. o podcast está chegando onde a gente nem imaginava, né? Lá fora. Lá fora. Tá lá fora. Esse dia agora teve um rapaz aí que deixou uma mensagem e falou Portugal, que... outros países Falou aí. que um juiz lá de... Que ele enviou uns episódios nossos aí para um juiz lá de Manaus. Manaus, né? E tá indo, né? Então a mensagem está sendo dada, né? Tá sendo mostrada aí. O Demétrio, que agora é pastor, tomou uma rajada para poder sair do crime. Imagina aí, gente... É aquilo que o salmista falou, né? Antes de ser afligido, dava errado. É. Hoje eu guardo a palavra, então, Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado. Então, foi preciso acontecer para que hoje eu pudesse guardar a palavra. Eu tenho uma palavra aqui para o senhor, que veio aqui no meu coração, que fala assim, lá em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito Aleluia. excelente. Muito excelente. Né? Porque nós podemos viver até 100 anos aqui, mas nós temos a certeza que nós vamos viver a vida eterna. Glória a Deus. Né? É verdade. E isso nos dá muita força. Tem certas palavras da Bíblia que, quando eu aceitei Jesus lá na Penitenciária Federal, foi como promessas de Deus para a minha vida. Então, sempre que eu tenho que eu estou em uma situação... eu não costumo falar que eu estou em má situação. Né? Às vezes nós passamos por dificuldades, né? Mas nós temos a certeza que Deus, como nos prometeu a vida eterna, e amanhã é outro dia. Não deu certo hoje? Segura, amanhã é outro dia. É igual o semeador, né? Semeador saiu semear. É isso. Uma semente caiu no caminho, Rapaz, a Davi foi lá e isso. pegou. O mais difícil é passar dificuldade. É você tendo dinheiro e preso numa federal que você nem usa o dinheiro, você não vê o Exatamente. dinheiro. E é o seguinte, tu come o que vem e tem que cumprir ali, né? Exatamente. Eu, Pô, aquele tempo ali sinistro. Quando eu era do tráfico, né, tinha muito dinheiro e tal, eu nunca tinha viajado de avião. Primeira vez que eu fui viajar de avião
dentro do avião da Polícia Federal, né? Aquele aviãozão preto escrito Polícia Federal, cinza, que cinza. É. Amarrado. Pastor Demetrio, Sim, meu amigo. eu vou fazer outra pergunta, senhor. Fica à vontade. Dentro desse sistema cuja qual o senhor hoje se encontra, nessas pregações, nesses evangelismos, o senhor pode contar um pouco para a gente aí dessa experiência que eu acredito que muitos, né, vamos falar para português claro, traficantes, quando tem a oportunidade de estar frente a frente com o senhor vê dentro dos olhos dele muitos arrependimentos, mas o problema é que poucos querem largar essa vida. Mas nós sabemos que muitos já largaram através do testemunho do senhor. O senhor teve alguma cruzada, alguma pregação que foi aquela que o senhor falou, meu irmão? Essa Deus falou de uma tal maneira que ficou guardada ali. Olha, na verdade, eu prego a palavra e testemunho do poder de Deus há muitos anos. Já teve diversos lugares que já aconteceu de ser, nossa, hoje foi assim, algo impactante de ver realmente pessoas que largaram o fuzil ali na hora ali, entendeu? E hoje ele está transformado pelo poder de Deus. Então, Chapadão mesmo, na Pedreira também, Morro do Sapo, dentro do próprio Jacaré, no Mandela, no próprio Vidigal, um dia lá na Rocinha lá, o cara falou comigo assim, eu estava pregando, o cara falou assim, mandou chamar o porteiro lá da igreja lá, falou, aí, esse cara aí, fala para ele que antes de terminar o culto a gente vai voltar aí para conversar com ele aí, para saber como é que é essa parada aí. Aí o pessoal já ficou assustado lá, e pastor, não é melhor só ir embora? Eu falei, embora, vou ficar aqui orando e daqui a pouco vou pregar a palavra e manda eles vir. Entendeu? Manda eles vir. E aí pregamos a palavra, naquele dia foram 18 almas para Cristo. Glória a Deus. E entre eles tinha lá uns 4 que estavam lá na porta, lá, que ficou de longe ouvindo, na hora do convite foi, e hoje está aí transformado. Existe e uma até sede, hoje eu estou né? esperando o camarada que falou que ia vir falar comigo para tentar me intimidar. Então, assim, vou falar uma coisa para. Não é Se estiver vendo o programa aí, não tem que botar tudo no direct e botar você para falar com o pastor. Não é querer ser não, nós não podemos tentar o próprio Deus, nós temos que ser vigilantes, temos que ser sábios, mas covardes jamais. Então, ninguém nos intimida em pregar a palavra. A própria Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, né? Segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz o quê? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de fortaleza. Então, se eu era valente para ter um fuzil lá fora para fazer acontecer, eu tenho que ser muito mais valente para poder pregar a palavra de Deus. E eu entro em qualquer lugar, eu respeito, tá? Respeito. Tem medo de mim? Não tenho medo, eu respeito. Respeito como um homem, como uma pessoa que está ali, que eu sei quem é que está por trás disso, né? O inimigo não das temos nossas que lutar almas, né? contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Então nós sabemos, quem tem visão espiritual sabe quem é que está por trás. Então o diabo não vai nos intimidar, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Mas graças a Deus, por onde passamos, o nome do Senhor é glorificado. Amém. Glória a Deus. Bateu o nosso... Pede o like aí, que você é o nosso propaganda. É o cara que faz a propaganda. Pessoal. A caneca eu já ganhei. A caneca já está aí. Pessoal, deixa aí o seu like aí, compartilha, se inscrevam no canal aí, siga aí as redes sociais. Saiba que você é muito importante para nós aí, para esse trabalho continuar cada vez mais, tendo um andamento. Precisamos de você. Envia lá para aquele seu amigo, aquele pai que hoje não está aí nesse Dia dos Pais aí do seu lado, envia para ele lá, sabe que ele te ama, independentemente de onde ele está hoje. Uma próxima oportunidade ele vai estar do seu lado aí. Lembrando que muito em breve você vai poder adquirir aí, ó, a caneca 01 Sobrevivente, a camisa 01 Sobrevivente e outras coisas mais. Mas vamos continuar aqui com meu irmão. Tá demais, meu irmão. Aqui eu já senti tanta perda do espírito que o Jorge quase deu um pulo aqui, mas eu me segurei. Tu se segura não, eu me seguro daqui. Deus é maravilhoso. A gente teve hoje a presença aqui do nosso irmão Demetrio. Foi uma satisfação. A honra foi toda nossa. E é o seguinte, muito bom, né? Saber da tua história. É uma história de superação, porque...
Depois desses A presença tiros de Deus aqui é tão maravilhosa e o programa é tão glorioso que eu sei que está alcançando aí e vai alcançar o mundo todo em nome de Jesus. Amém. Que não dá vontade de parar de falar, mas a gente tem tempo, né? Tem um tempo aqui. Nosso tempo já Mas estourou. Mas a gente pode ir mais pra frente, ter parte 2 também. Parte aqui, 2, o pastor parte Demetrio, 3, quem sabe, né? e vai embora. Então é isso aí, rapaziada. Tudo Maneiro. depende dos ouvintes. É isso aí. Né? Bom, Nossos vamos fazer as seguidores. considerações então, finais, é isso? Vamos. É Então, isso vai, aí. fala aí, Alex. Você que é o cara que fala, que puxa esse... Considerações finais. É Eu isso quero aí, agradecer muito aí, agradecer a cada um que está nos ouvindo, né, nos seguindo, né, os seguidores, né, explanem, né, compartilhem, convidem, pra gente inscreva, ter mais- cara. se inscrevam, né, dá like, né, porque Curte. sem vocês esse programa não existe. É verdade. Verdade, verdade. E esse programa aqui é um programa didático, né? É um programa E vou de mandar um ensinamento. feliz Dia dos Entendeu? Pais pro Fabinho, que o Isso. Fabinho não tá aqui hoje e tal, Isso. gravando, mas nosso parceiro, É. nosso irmão. Aí, Fabinho, feliz dos A Cada todos um- os sobreviventes todos os aí sobreviventes. também, ó. Aos demais amigos E para também. todos os papais, né? Hoje é dia Todos dos pais, papai, então isso. que Deus abençoe os papais aí em nome de Jesus. Amém. Eu Amém. vou deixar mais uma pequena mensagem aqui. Como hoje, graças a Deus, eu posso completar esses 45 anos aí, eu queria que o senhor, na autoridade constituída por Deus, Amém. pudesse fazer uma oração, não só por mim, mas como por todos aqui que se encontram, todos os pais hoje que estão vendo essa Amém. entrevista, os pais presentes, os pais ausentes, e todas aquelas mães também que têm um papel de um pai hoje, Com né? certeza. Que Deus possa estar usando o Senhor aí para estar orando por nossas vidas, Amém. orando por esse programa, por todos que tanto até por trás aqui das câmeras estão participando, fazem parte, Amém. e para que alcançar aquela pessoa lá em nome de Jesus. Com certeza, vai ser um prazer imenso fazer essa oração. Oremos, Senhor nosso Amém. Deus, muito obrigado a Deus por essa oportunidade. Amém. Como hoje, Senhor, estamos comemorando também o Dia dos Pais, quero pedir que o Senhor alcance todos os pais, ó Deus, Aleluia. aonde quer que eles estejam, e também essas mães, Senhor, que tem muitas mães que fazem um papel melhor do que o do pai. Que o Senhor possa abençoar também a mamãe, mas hoje é um dia especial dos pais, então que o Senhor possa abençoar aquele pai que está lá atrás das grades, aquele pai que está desempregado, que precisa de um emprego para sustentar a sua casa, que possa abrir as portas. Abençoar cada um aqui que está presente nesse podcast. E, em especial, nosso irmão Robinho, está completando hoje uma primavera abençoada. Que o Senhor conceda mais graça, saúde, muitos e muitos anos de vida. A todos que estão por trás dos bastidores aqui e a todos que estão nos assistindo, que o Senhor possa abençoar no nome de Jesus. Amém. 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 Cadê o grito aí de guerra aí? Nós Somos somos hoje sobreviventes.